E aí galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e hoje eu tô aqui pra trazer o vídeo sobre o deus do K-pop. O cara que fez praticamente todo mundo conhecer o K-pop, e é claro que eu tô falando do Psy. Mano, é impossível quase você não achar uma pessoa que não conhece o Psy ou a música Gangnam Style. E hoje a gente vai descobrir aqui que, mano, ele é muito mais que Gangnam Style. Ele teve muitos hits antes, e na Coreia ele já era um cara bem conhecido antes de Gangnam Style. E hoje eu vou contar toda a história dele, então bora começar. O Park Jae-sang, ou Psy, nasceu no dia 31 de dezembro de 1977, em uma família rica de Gangnam. O seu pai, o Park Won-ho, ele é um presidente executivo de uma empresa bem grande na Coreia, e sua mãe, a Kim Yong-gi, possui vários restaurantes em Gangnam, então você pode ver que o cara já era bem riquinho. Em sua época de escola, ele não curtia a escola e ele já era conhecido como o palhaço da turma, e essa personalidade dele já era aflorada desde criança, tanto que em uma entrevista do seu professor nessa época, ele falava que o Psy fazia muita piada e ele era muito popular na escola e trazia uma grande energia à classe. Ele disse que quando tinha 15 anos, ele assistiu um programa de TV coreano que introduziu a música pop estrangeira e ele assistiu justamente o Queen cantar Bohemian Rhapsody no estádio Wembley, e aquilo fez ele despertar sua paixão pela música. No entanto, nessa época, o seu pai preparava ele para ser um homem de negócios, indo até Boston para estudar negócios. No entanto, após sua chegada aos Estados Unidos, ele perdeu interesse em seus estudos, gastando toda a sua grana em instrumentos musicais e equipamentos de entretenimento, incluindo um computador, um teclado elétrico e um MIDI. Então, ele abandonou a Universidade de Boston um semestre depois para estudar música na Berklee, onde lá ele aprenderia o básico de composição, síntese musical, mas ele abandonou a universidade também para retornar à Coreia e então virar um cantor barra rapper. Então, no ano 2000, o Psy fez sua primeira aparição na TV coreana, fazendo uma performance de uma maneira bem única e diferente que só o Psy consegue fazer e chama a atenção de todo mundo na época e até a atenção de um produtor de TV. Então ele debutou oficialmente em janeiro de 2001 com o álbum Psy from the Psycho World com a música Bird. No entanto, ele foi multado pelas autoridades do governo sul-coreano devido ao conteúdo inapropriado do seu álbum. Nessa época, o Psy era algo bem diferente do que os coreanos estavam acostumados a assistir. Ele já não tinha aquele físico e estilo de idol, e ele era um cantor de hip hop novato que surpreendeu todo mundo com letras bem malucas, bem bruscas, com movimentos de dança peculiares e uma aparência não muito convencional. E isso rendeu a ele o apelido de o Cantor Bizarro. 2002 foi o ano que a Copa do Mundo foi dividida entre a Coreia e o Japão, então imagina o quão movimentado estava o país por isso. Aproveitando essa onda, ele lança a música Champion. Essa música teve um grande sucesso em parte devido ao hype dos jogos da Copa do Mundo em Seul. Apesar dessa música ter causado uma controvérsia também, assim como tudo que ele lançava na época, o Psy ainda recebe vários prêmios na composição no Seoul Music Awards, marcando a ascensão do novo artista diferente de tudo que estava no mercado coreano nessa época. Então começamos 2003 quando ele foi recrutado para o exército sul-coreano como parte do serviço militar obrigatório imposto a todos os homens, mas ele foi dispensado do serviço militar devido ao trabalho em uma empresa de desenvolvimento de software, e como isso era interesse nacional, ele cumpria seu serviço civil por lá, então ele seria liberado em 2005. Bem, ele realmente foi, mas em 2007 surgem acusações dele ter negligenciado o seu serviço civil e ter aparecido em programas de TV e ter feito vários shows durante esse período. Então em 2007, depois de alguns julgamentos, ele é obrigado a servir de novo após descobrirem que a empresa de software que ele foi contratado nunca realmente fez ele trabalhar por lá. Ela foi só usada como uma desculpa para ele poder pular esse período militar. Então dessa vez ele realmente serve e sai do exército quebrado sem nenhum dinheiro, já que ele mesmo se financiava e não tinha nenhuma gravadora por trás. Então ele liga para o seu antigo companheiro, o Young Han-suk, vulgo dono da YG. Então ele oferece um contrato ao Psy, deixando até o Hee-chul do Super Junior triste porque ele queria o Psy na SM. Então ele finalmente se junta ao YG em 2010 e lança seu quinto álbum, Psy 5. E adivinha o que houve? A música foi considerada obscena também pelo governo e declarou que ela era para maiores de 19 anos apenas, mas isso não diminuiu em nada o sucesso e o reconhecimento do artista na época. Outra música famosa do Psy nessa época foi Korea, que inclusive é uma das músicas mais legais do Psy também.
Então, em janeiro de 2012, ele fez um concerto com a YG Family em Osaka, no Japão, ao lado do 21 e do Big Bang, na frente de 80 mil fãs japoneses. Enquanto isso, o show era transmitido ao vivo na TV japonesa, que adoraram a performance energética dele e o humor em suas apresentações, especialmente quando ele levanta uma plaquinha escrita: "Sou um cantor famoso, conhecido por deixar o público louco na Coreia, mas aqui hoje sou apenas um gordinho novato." Depois desse show histórico, em julho, o Psy lança seu sexto álbum, Psy 6 Rules Part 1. Então ele lança a música que eu e o mundo inteiro conhece, que é Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Essa música viralizou de tamanha maneira que nem ele esperava por isso. A música começou a viralizar na Coreia, então ela se espalha por todo o mundo. E o mundo inteiro ficou hipnotizado pelo quanto essa música era chiclete, pela dança simples, mas extremamente memorável, e que todo mundo fazia vídeos imitando e paródias sobre a música. Enquanto isso acontecia, o interesse pelo público crescia, e quando ninguém percebe, Gangnam Style se torna a música mais vista de todo o YouTube, ultrapassando Baby do Justin Bieber, e sendo a primeira música a somar mais de 1 bilhão de views no YouTube, e depois disso mais de 2 bilhões também, e hoje em dia tendo em torno de 3 bilhões e meio, com uma média de views bem altas ainda. Essa música se tornou tão famosa que tiveram flash mobs até em países europeus com mais de 20 mil pessoas. Essa música, pra vocês terem noção, vendeu mais de 4 milhões nas digitais na Coreia, mais de 5 milhões nos Estados Unidos. A música dominou charts de todo mundo, chegando em primeiro lugar em diversos países, inclusive no Brasil também, ela ficou em primeiro lugar. E nos Estados Unidos, ela ficou 7 semanas em segundo lugar, tendo o recorde absoluto para qualquer artista de K-pop, e a música ainda bate outro recorde. Ela conseguiu 20 programas musicais e deteve o recorde até ano passado na Coreia, sendo ultrapassada somente por Boy With Love com uma vitória a mais. Ou seja, a comunidade K-Popper estava simplesmente maluca com o sucesso dessa música, nunca antes vista no gênero. Mas o mais icônico disso tudo é que ele se apresentou com a Cláudia Leite num bloquinho em Salvador. E o pior é que a ficha não havia caído pro Psy ainda. Ele só foi perceber o fenômeno que ele estava se tornando quando ele tuita: "Quando percebi que algumas das principais estrelas imaginaram ou tuitaram sobre mim, pensei, isso é brincadeira, isso não vai acontecer. Eu nunca espero coisas assim. Não porque sejam as principais estrelas, mas porque esse é o maior mercado do universo da música pop, certo? Então tá todo mundo sonhando em aparecer nos Estados Unidos, então eu ainda estou dizendo, o que está acontecendo aqui? Isso é lindo." Então, aproveitando o sucesso de Gangnam Style, o Psy assina com uma gravadora americana, e ele ainda é reconhecido pela ONU como uma sensação internacional. E com todo esse sucesso, ele falou que agora vivia um sonho e um pesadelo, porque ele pensava que seria difícil igualar o sucesso de Gangnam Style. E o pior é que nessa época, até o ex-presidente Obama citou a música como um exemplo de influência da cultura coreana. Em continuação, nessa música, ele refaz a música de Gangnam Style, só que dessa vez com a Hyuna sendo a artista principal, chamada Oppa Is Just My Style. E eu confesso que achei essa música um pouco estranha no vocal dela. Essa definitivamente não era o vocal dela, certo? Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Então, em 12 de novembro de 2012, o Psy se torna o segundo artista sul-coreano a aparecer no MTV Europe Music Awards, onde ele cantou Gangnam Style e competiu com a Rihanna, a Katy Perry e a Lady Gaga para ganhar o prêmio de melhor vídeo. E foi justamente nesse dia que eu conheci ele. Quando eu vi o apresentador apresentando o Psy, eu pensei, mano, quem é esse cara? Que ele falou que era um fenômeno. Aí então eu fui no YouTube pesquisar sobre ele e acabei viciando na música dele, e aqui estamos hoje. E se vocês tiverem uma curiosidade, o primeiro artista coreano que se apresentou aí foi o próprio Big Bang. Então, mais tarde ele se apresenta no Mama, com uma performance histórica, e ganha o prêmio de música do ano, e ainda leva mais 3 prêmios nessa noite pra casa. Então, nessa época, ele ainda dá uma entrevista pro Fantástico, e esse foi um dos grandes momentos da televisão brasileira. Então o Psy retornaria em abril de 2013 com outra música que foi um imenso sucesso, que foi Gentleman. I'm a motherfucker gentleman. Ele promoveu essa música em tudo que é canto e fez um bom barulho internacional, chegando ao top 10 de vários charts internacionais e ficando em 5º lugar do Hot 100 da Billboard. E ele promoveu bastante essa música nos Estados Unidos, tendo até performado no Dancing with the Stars. E essa foi a segunda música de K-pop ainda a ultrapassar 1 bilhão de views no YouTube, e ela também detinha outro recorde. Ela foi a música mais vista em 24 horas na história do YouTube até então, na época tendo em torno de 34 milhões de views. Então, no dia 9 de junho de 2014, o Psy lança um novo single chamado
chamado Hangover, com o rapper Snoop Dogg. Wake up in the morning, do the same shit. Hangover. Essa música foi uma das coisas mais malucas e fora da casinha que eu já vi no YouTube. Alguns gostam e outras não. O beat dessa música não me agrada, mas só de ver esses dois juntos foi a coisa mais épica. Então no dia 28 de março de 2015, ele retorna com a música Father. E como nosso Psy tava com um espírito parental bem aguçado, em seguida ele lança a música Daddy no fim de novembro. Hey, where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my daddy. Essa é minha música preferida dele, ela tem um ritmo muito viciante e ainda tem a participação da Ciel, que foi muito legal de ver no MV. E depois disso, ele ainda lança o MV pra música Napal Bad. 내 바지는 나팔 바지. 나팔 바지. 나팔 나팔 나팔. Então depois de 2 anos, o nosso Psy retorna com o álbum 4x2 igual a 8, com 2 singles, começando por I Love It, I Love It, I Love It. I love it. I love it. I love it. Oh yes. I love it. I love it. I love it. Esse single, além de ter um MV bem maluco, essa música também foi produzida pelo Zico e foi um momento muito legal para os dois. Os dois adoraram fazer essa collab de sucesso, tanto que a música pegou o primeiro lugar na Gaon e conseguiu uma All Kill. E o pior é que esse MV tem a participação do Picotaro, que é aquele cara do Pen Pineapple Apple Pen, e com o ator Lee Bin-kyun. Então ele segue com o single New Face, que contou com a Nayeon do A-Pink. 낯선 여자애야. 낯선 향기애야. Yes, I want some new face. Enfim, em 2018 a gente tem uma notícia incrível. O Psy deixa oficialmente a YG depois de 8 anos e cria sua própria agência, a P-Nation, onde ele assina com artistas como a Jessie, a Hyuna, o Dawn e o Crush, entre outros. E eu vi algumas entrevistas onde eles estão adorando trabalhar com o Psy e que ele dá muita liberdade a eles. E nesse ano temos anunciado um retorno do Psy com alguém extremamente inesperado. Sim, ele fará uma música com o MC Lan, e dessa participação teremos a collab mais sem sentido de todos os tempos. E eu sinto que o Psy, ele é tipo o Ronaldinho Gaúcho da Coreia. Ele só tá nos rolês aleatórios. Então, gente, essa foi a história do Psy, a história do solista mais famoso não só da Coreia, mas o artista coreano mais famoso no mundo todo e que conseguiu, através do seu viral Gangnam Style, fez muita gente conhecer sobre o K-pop e aumentar consideravelmente o interesse das pessoas no gênero, trazendo uma legião de novos fãs ao gênero, e tudo isso graças ao seu talento, estilo diferenciado e humorístico que conquistou muita gente. Então galera, essa foi a história do Psy, um dos solistas mais fodas de toda a Coreia, um cara que, mano, me fez conhecer o K-pop antes de saber o que era K-pop e também me fez ter muito interesse pelo gênero. Então galera, espero de coração que vocês tenham gostado de escutar a história do Psy, e se quiser que eu faça de outros artistas, comente aqui embaixo que eu vou fazer com o maior prazer. Então é isso galera, muito obrigado, valeu e tchau!